O problema nunca é o quanto você cobra. É como o mercado percebe valor no que você está entregando. Eu vejo hoje muitos, mas muitos especialistas excelentes, com capacidade técnica, os caras que entregam resultado. Por exemplo, aquele advogado que você percebe que o cara realmente tem muita qualidade. Aquele médico que é um excelente cardiologista, endócrino, pediatra. Eles têm os clientes deles até mesmo satisfeitos. Mas aí que está o ponto. Esses caras, eles ainda continuam sendo comparados por preço. Imagina um médico com 10 anos de experiência, com diversas formações, ele está sendo comparado hoje com um médico recém-formado, inexperiente, obviamente, o cara também tem formação, mas ele tem às vezes 1 ano de formação. E aí que está um ponto. Tá? O mercado enxerga o seu trabalho como mais uma opção entre as várias alternativas aparentemente semelhantes. E quando isso acontece, e aí que está um problema que eu vejo que poucos enxergam, porque daí surge uma pressão por descontos. Né? Sempre cai no preço. Eu já ouvi muitos médicos dizendo: se eu aumentar minha consulta, eu vou perder paciente para aquele cara. Muitos consultores, palestrante, então, rapaz, o cara quer cobrar a palestra dele o valor de uma diária, de hotel, sei lá. Né? Os clientes negociam tudo. Obviamente, o cliente, muitas vezes, ele está na jogada dele, por ele não entender, por ele não ter conhecimento técnico, muitas vezes por não ter nível de consciência para resolver o problema dele realmente com alguém especializado, ele não sabe. Então, o crescimento, muitas vezes, depende de volume. Você acaba tendo que atender muitos clientes para ter um faturamento que um cliente te daria. E aí, o que acontece? A agenda vai lotar. Você vai trabalhar dia e noite. Tem médico que eu conheço que trabalha 3 turnos, trabalha no sábado, mas a rentabilidade, a previsibilidade não vão surgir daí. Né? E aí o especialista ele entra em uma guerra que nunca vai conseguir vencer. É uma guerra sem vencedor. E é exatamente por isso que há alguns anos atrás eu comecei a testar e comecei a validar um método que precisava ter pilares sólidos para vencer, né, esses inimigos. E aí surgiu o P4. O P4 nada mais é do que um método que tem 4 pilares. O primeiro pilar é o pilar do posicionamento, ou seja, primeiro você tem que ter um posicionamento muito claro. E o que é o posicionamento? É você saber quem é o teu cliente ideal, quais são as dores, os desejos. Você precisa criar um mapa da empatia desse cara, para depois você se posicionar da maneira correta para esse cliente. E a partir daí você precisa fazer uma prospecção. As prospecções hoje não são como antigamente, não é mais aquela coisa, poxa, eu vou ligar para o meu cliente, eu vou esperar que o paciente apareça. Não, eu tenho que ter uma estratégia de conteúdo, que a gente chama de estratégia inbound, ou seja, o que é o inbound? Eu trago o meu cliente para perto de mim, eu faço com que ele perceba o meu conteúdo de uma maneira diferente. Então, a partir daí, eu tenho uma prospecção. Eu preciso criar um funil, 2, 3, 4 funis do meu negócio para não depender apenas de uma estratégia. Eu conheço gente que depende da famosa estratégia da indicação. Esse é um funil. Obviamente, assim que eu tiver, né, a capacidade de atrair o cliente ideal, eu tenho que estar pronto para receber esse cara com uma proposta de solução para o problema dele, para a necessidade dele. E muitas vezes eu percebo que continua ainda muitas vezes médicos pensando em vender apenas a consulta, ou o procedimento, ou a cirurgia, ou então um advogado que ele fica ali muitas vezes cobrando tabela da OAB. Rapaz, o mentor, o coach que cobra por sessão, isso não funciona mais, isso já venceu. Né? E quem ainda está jogando esse jogo não tem previsibilidade, não tem crescimento do negócio, está sumindo do mercado. Então, criar propostas pressupõe você ter clareza de como você agrega valor, como que você tem uma promessa que se diferencia das demais por um mecanismo único. E esse mecanismo único ele vai fazer com que o teu cliente ou paciente perceba você como especial.
E aí você ancora valor lá em cima. E quando você dá o preço, você vai ver que a pessoa vai dizer assim, nossa, eu achei que era muito mais. Você entendeu? Então esse é um jogo. E o último pilar do método P4 são as pessoas. E quem são as pessoas? Geralmente os meus clientes, eles têm 3 tamanhos. O primeiro tamanho é aquele cara que já tem um negócio. Por exemplo, tem uma empresa de 50 funcionários, ou melhor, 50 vendedores. Né? Eu atendi já empresas com 50, com 80 vendedores, com 400, 500, 1000, até com 2.000 colaboradores. Estou lembrando aqui de algumas empresas. E eu tenho aquele escritório de advocacia, aquele escritório, aquele consultório médico que tem 3, 4, 5 pessoas. Então as pessoas, elas vão fazer parte do jogo. Uma delas pode ser o médico, pode ser o advogado, pode ser o palestrante, pode ser o consultor, mas eu preciso levar em consideração que eu vou ter lá a minha secretária, eu vou ter o cara responsável por atender o cliente, eu vou ter o meu CS, o meu Customer Service, que é o cara que é responsável por fazer algumas entregas. Então todas essas pessoas precisam trabalhar em 3 níveis, e que a gente chama de mentalidade, de habilidades e de rotinas inteligentes. Quando o mercado entende isso, a gente ajuda, né, o nosso cliente a resolver o problema e isso gera um impacto positivo na vida dele através da nossa solução. Então, se você quiser sair realmente dessa guerra de preço, se você quer construir, né, um modelo de negócios que gere crescimento previsível, principalmente através de uma metodologia que já foi testada, validada com muitos outros clientes, talvez agora seja uma oportunidade para você. Eu vou deixar o link aqui para você conhecer um pouquinho mais o meu trabalho. Vai na descrição e depois a gente conversa. Obrigado por você estar aqui comigo. Não esquece de curtir esse conteúdo se você gostou. Compartilha com aquele amigo, com aquele empresário que você sabe que precisa ouvir isso que eu falei. Agora, se você ainda não está inscrito no meu canal, o que você está esperando? Porque conteúdos como esse é exatamente esse o ponto que eu vou estar trazendo muitas vezes aqui para você. Te vejo numa próxima.